Eu sempre achei que a pior dor era a da perda. E é mesmo. Mas existe uma pior ainda, a de ver alguém que você ama se perdendo. Aos poucos. Vivo. Ver o brilho apagar devagar nos olhos de um filho, ver o riso virar silêncio, ver o corpo presente e a alma ausente, isso esfarela a gente por dentro de um jeito que não tem nome. Meu nome é José, mas o povo me chama de Zé. Nasci na Terra Vermelha, cresci no Cabo da Enxada e fui homem antes de ter barba. Vim pra cidade com 16 anos, sem nada além da coragem e da fome. A fome de viver, de vencer, de ser alguém diferente do que disseram que eu seria. Apanhei da vida como quem apanha para acordar, mas fui ficando em pé. Fiz meu nome, montei minha oficina, construí casa, família. E criei meus filhos com tudo o que eu não tive. Roupa lavada, escola boa, comida no prato, abraço. Dei afeto com as mãos calejadas, com a paciência de quem aprendeu no erro. Mas a cidade, essa cidade que me deu tudo, também me levou. Não foi de uma vez. Foi devagar. Foi com meu filho, o mais novo, o mais sensível. O Breno. Quando ele era pequeno, era cheio de luz. Um menino esperto, inventivo. Pegava ferramentas da oficina e desmontava brinquedos só para entender como funcionavam. Eu via ele e pensava, esse vai ser melhor do que eu. Vai ser o que quiser. Mas o tempo, as más companhias, o mundo rápido demais. Tudo isso foi escurecendo ele. E eu fui ficando cego. Porque quando a gente ama demais, às vezes a gente não quer ver. Aos 17, ele começou a faltar nas aulas. Inventava desculpas. O sorriso já não era o mesmo. O cheiro do quarto mudou. O olhar também. Eu desconfiava, claro. Mas dizia para mim mesmo que era só fase. Só aborrecência, como dizem. Até que, um dia, a vizinha bateu aqui em casa chorando. Disse que viu meu filho caído numa praça, passando mal. Com outros meninos. Com coisa nas mãos que não era de Deus. Fui até lá. E o que eu vi? Meu menino, meu sangue, meu orgulho. Jogado no chão, com os olhos vidrados, a boca suja, o corpo tremendo. E ninguém ajudava. Foi eu quem pegou ele no colo. Foi eu quem chamou por ele. Foi eu quem chorou. Não na frente de todos. Mas depois, no banheiro da minha oficina, com a porta trancada e o coração quebrado. Naquela noite, quando ele dormia num quarto que já não era mais um lar, eu fiquei sentado na cozinha, com a mão na cabeça, e me perguntei: onde foi que eu errei? Eu dei tudo. Tudo. Mas será que não dei o que ele mais precisava? Será que o meu jeito duro, o meu silêncio de pai cansado, não deixou espaço para as dores que ele carregava? Não dormi. Não comi. Só pensei. E ali, naquela madrugada fria, eu fiz um voto. Não vou deixar meu filho morrer vivo. Nem que eu precise descer com ele até o inferno, para trazer ele de volta. Nem que ele me odeie. Nem que eu me perca no caminho. Porque eu sou pai. E pai que é pai não larga. Mesmo quando o mundo inteiro já virou as costas. Na manhã seguinte, quando ele acordou, o sol já estava alto, e eu já tinha suado o corpo inteiro na oficina. Meus braços doíam, mas não era do peso da ferramenta. Era do peso do silêncio que pairava naquela casa. Era como se tudo que a gente tinha construído ali estivesse começando a ruir de dentro para fora, pedra por pedra, afeto por afeto. Acordei mais cedo que o normal não para trabalhar, mas porque não consegui dormir. Fiquei a madrugada toda ouvindo os barulhos do quarto dele, passos curtos, coisas caindo, um choro abafado que só quem é pai reconhece mesmo quando o filho finge que não está chorando. Eu escutei. Escutei tudo. Mas naquele dia eu decidi que não ia mais fazer de conta. Que a oficina podia esperar, os clientes podiam esperar, mas meu filho, meu Breno, não podia mais esperar por um pai que fingia não ver. Ele entrou na cozinha com a cara amassada de sono, ou de ressaca, ou de entorpecimento. Não sei. Ele mal me olhou. Pegou um copo d'água como se nada tivesse acontecido e tentou sair, mas eu bloqueei a passagem com o corpo. Não falei alto. Não gritei. Só olhei nos olhos dele. Pela primeira vez em muito tempo, eu olhei de verdade. Filho, a gente precisa conversar. Ele parou. Ficou ali, meio encurvado, como um bicho acuado. Como quem já esperava o sermão, o castigo, a ameaça. Mas eu não tinha raiva. Só tinha medo. Um medo tão grande que parecia uma faca dentro do peito. Eu te vi ontem. E eu vi um estranho no teu corpo. Não era você ali. Não era o menino que desmontava a rádio só para entender como o som saía. Não era o meu filho. Ele apertou os lábios, desviou o olhar. Você vai brigar comigo agora? Fazer o quê? Me mandar embora?
Eu não vou te mandar embora, Breno. Então vai fazer o quê? Vai me bater? Me trancar? Não. Eu respirei fundo. As palavras vieram de um lugar que nem eu sabia que existia dentro de mim. Eu vou ficar. Ele me olhou pela primeira vez. Como assim? Eu vou ficar do teu lado. Vou te levar pro hospital, se precisar. Vou sentar contigo nas reuniões, se quiser. Vou ouvir, mesmo sem entender. Vou te abraçar, mesmo que você me empurre. Porque eu sou teu pai. E você é meu filho. E não tem droga, não tem erro, não tem queda que apague isso. Ele chorou. Baixo, tentando disfarçar. Eu não me aproximei. Eu esperei. E então ele disse, com a voz mais baixa que eu já ouvi sair dele: Eu não sei se consigo sair disso. Mas você não vai sair sozinho. Eu tenho vergonha. Eu também tenho. Mas tenho mais amor do que vergonha. Ele se sentou, as mãos no rosto, os ombros tremendo. E eu fiquei ali, do outro lado da mesa, sem tocar, sem apertar, só presente. Porque às vezes o amor mais forte é o que não invade, é o que permanece quando tudo dentro da pessoa quer sumir. Naquela noite, dormi no sofá. Não por falta de cama, mas porque queria estar ali, perto, caso ele precisasse. E ele precisou. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos. Ele veio até mim, sentou no chão, encostou a cabeça na minha perna e disse: Me ajuda, pai. E eu respondi, com o coração rasgado: Tô aqui, meu filho. E não saio mais. Daquele dia em diante, começou a guerra. A guerra que não tem armas, mas exige coragem. A guerra de enfrentar o próprio filho e o mundo que o engoliu. A guerra de amar sem garantias. De perder noites. De ver recaídas. De ouvir coisas que doem. De segurar o choro para parecer forte. Mas no fundo, eu só queria salvar ele. E se eu tiver que morrer tentando? Que seja tentando com ele no colo. E não enterrando ele sem ter feito tudo o que eu podia. Porque pai não desiste. Pai luta até o fim. Mesmo que todo mundo diga que já é tarde. Porque para quem ama, nunca é tarde. Não demorou muito pra gente perceber que amar alguém em queda não era só dizer tô aqui. Era segurar a mão mesmo quando ela tenta te soltar. Era olhar nos olhos de quem já não se reconhece no espelho e dizer, eu ainda vejo você. E, meu Deus, como isso exige força. Não a força do braço. Mas a força da alma. Daquelas que o mundo não vê, mas que seguram a gente de pé quando tudo em volta empurrar para cair. Na segunda-feira de manhã, peguei Breno no quarto, onde ele ainda dormia encolhido, e levei até o posto de saúde. Ele não falou uma palavra no caminho. Só ficava olhando para o lado de fora da janela, como quem queria estar em qualquer lugar, menos ali, do meu lado, do lado da própria dor. Dói ver o filho calado. Dói mais do que ouvir grito. Porque o silêncio dele vinha carregado de vergonha. No posto, esperamos mais de 2 horas para sermos atendidos. Eu estava suando frio, não por calor, mas pela tensão de estar ali com meu filho dependente, encarando enfermeiras, funcionários, gente passando com cara de olha ali o Noia e o pai dele. Mas eu não abaixei a cabeça. Porque eu sabia que se eu demonstrasse vergonha, ele afundava mais. E o amor, às vezes, é escudo. Mesmo quando o coração tá estilhaçado. A médica nos atendeu. Ouviu. Olhou para ele com aquele olhar misto de profissional e compaixão. Fez perguntas. Breno respondeu tudo com frases curtas, de quem quer sair dali o quanto antes. Ela disse que o ideal seria um centro de apoio. Um tratamento. Mas tinha fila. Sempre tem fila. Para morrer, o mundo é rápido. Mas para tentar viver, tem fila. Na saída, sentei com ele na calçada, do lado de fora. Ele ficou mudo. E então disse: Vai adiantar, pai? Não sei, filho. Mas se você tentar, eu juro por Deus que eu tento junto. E se eu falhar? Então a gente começa de novo. Ele não respondeu. Mas pela primeira vez, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, sentados, dois homens quebrados pelo mesmo amor. E naquele instante eu entendi, a luta só começa quando o outro aceita ser segurado. Na semana seguinte, levei ele ao capítulos Outro Mundo. Gente quebrada tentando se juntar. Gente sem nome, sem sobrenome, mas com alma. Lá ele ouviu histórias piores que a dele. E pela primeira vez, ele falou. Contou. Disse que usava para esquecer o que sentia. Que se achava fraco. Que achava que não merecia voltar. Eu ouvi da porta. Quase chorei. Mas me segurei. As semanas foram passando. Ele teve recaídas. Sumiu por 2 dias.
Voltou com o rosto machucado e a alma arrastando. Quis desistir. Eu também quis. Mas a gente ficou. Porque ficar é o verbo mais difícil do amor. Ficar quando dá vergonha. Ficar quando dói. Ficar quando não se vê luz nenhuma na frente. A vizinhança cochichava. Teve quem dissesse: esse menino não tem mais jeito. Teve quem me aconselhou a soltar. A largar. A preservar minha própria paz. Mas como é que um pai larga um pedaço dele? Eu tinha dois caminhos: viver a paz do abandono, ou a guerra do cuidado. Escolhi a guerra. Porque eu sou pai. E pai que ama não vira as costas para quem grita socorro com os olhos. Mesmo que ninguém mais ouça. Mesmo que a cidade toda diga que não vale mais a pena. E se tem uma coisa que eu aprendi na oficina, é que o que vale a pena consertar não é o que está inteiro. É o que ainda pulsa. E o coração do meu filho, mesmo quebrado, ainda pulsa. A primeira vez que ele tentou fugir do tratamento, eu não soube se sentia medo ou raiva. Talvez os dois. Foi numa terça-feira nublada, dessas em que o céu parece pesar sobre a cabeça da gente. Eu tinha saído para comprar pão, deixei a chave da oficina com o vizinho, e quando voltei, a casa estava muda. O quarto dele vazio. A mochila aberta, umas roupas faltando. No chão do banheiro, a escova de dente quebrada. Meu coração gelou. Sentei na beirada da cama, olhando pro nada. Era como se o silêncio daquela casa gritasse: você perdeu. Mas não. Não dessa vez. Liguei pro CAPS, pros amigos dele, até pro pastor da igreja que uma vez ele visitou comigo quando era criança. Ninguém sabia de nada. Ninguém viu. Aquela cidade imensa, e meu filho. Desaparecido. 2 horas depois, ele me ligou. A voz arrastada, cansada. Pai. Tô bem. Onde você tá? Não sei. Só. Precisava sair. Breno, você não tá bem. Não tô mal também. Só. Não consigo mais. Aquela frase me rasgou. Não consigo mais. Era desistência. E a gente conhece o tom de quem já não vê saída. E ali, naquele momento, eu não fui calmo. Eu não fui aquele pai que só escuta e acolhe. Eu gritei. Não faz isso comigo, meu filho. Não some, não foge, não me deixa sozinho nessa luta. Eu tô aqui. Tô aqui por você. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não queria dormir e acordar com tudo resolvido? Mas eu tô lutando. Lutando contra o mundo, contra o vício, contra a morte. E agora tenho que lutar contra você também? Do outro lado da linha, ele ficou quieto. E então, chorando, disse: eu só queria ser outra pessoa. E eu só queria que você voltasse a ser quem era. Eu tenho vergonha. Eu também, às vezes. Mas entre ter vergonha e perder você, eu escolho passar vergonha o resto da vida. Ele desligou. Fiquei ali sentado no chão da sala por quase 1 hora. Sem conseguir pensar. Sem conseguir me levantar. Eu queria que alguém dissesse o que fazer. Que um anjo descesse e me mostrasse o caminho certo. Mas o caminho certo para quem ama um dependente não existe. O que existe é persistência. É insistência. É fé, às vezes cega. 2 horas depois, ele voltou. Entrou em casa devagar. Os olhos inchados, o corpo sujo de poeira e vergonha. Me olhou e disse: me interna, pai. Eu não consigo mais sozinho. Ali, naquele instante, eu vi o fundo do poço. Mas também vi a primeira escada. Não era a cura. Não era o final feliz. Era a decisão. A escolha. A rendição. No outro dia, fomos ao hospital. A ficha foi aberta. Os papéis assinados. As lágrimas contidas. Ele me olhou antes de entrar, segurou minha mão, e disse: se eu sair pior, me perdoa. Se você sair, já é milagre. E ele entrou. Fiquei do lado de fora com a alma rasgada. Sentei no banco da recepção com o rosto entre as mãos, tentando segurar a dor que vinha como maré. Ser pai de um dependente é como segurar um vaso trincado. Cada abraço pode ser o último. Cada palavra pode ser a diferença entre a volta e o fim. Mas naquele dia, naquele hospital, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. Porque pela primeira vez, não fui eu quem decidiu lutar. Foi ele. Os primeiros dias da internação foram um tipo de vazio que nem a morte sabe explicar. Porque quando alguém morre, a gente tem a certeza da ausência. Mas quando um filho entra numa clínica, a ausência é cheia de perguntas. Será que ele vai voltar? Será que vai me odiar? Será que ele vai aguentar? É um luto em suspensão.
Um tempo em que o pai continua sendo pai, mas não pode fazer nada, não pode entrar, não pode abraçar, não pode tirar a dor. Na primeira semana, eu tentei manter a rotina. Fui para a oficina, abri o portão às 7 como sempre fiz, mas nada era como antes. Cada carro que passava devagar me fazia levantar os olhos. Cada telefone que tocava me fazia gelar as mãos. A vizinhança passou a olhar com aquele misto de piedade e alívio. Piedade porque sabiam do que eu estava passando. Alívio porque, por enquanto, o problema estava resolvido. Mas a dor de um pai não entra em pausa. Ela vive embaixo da pele, o tempo todo. Eu chegava em casa e olhava o quarto dele. A cama ainda desarrumada. A janela entreaberta. O caderno de anotações dele em cima da mesa. Uma frase escrita à caneta tremida. Eu queria sumir, mas não queria morrer. Aquilo me derrubou. Sentei na beira da cama dele e chorei como criança. Chorei por mim, por ele, por tudo que ficou entre nós sem nome, sem conversa, sem abraço. Recebi a primeira ligação da clínica no 8º dia. A psicóloga disse que ele estava em estado de choque emocional, que chorava muito, que os primeiros dias foram de resistência, raiva, febre, tremores. Mas que, aos poucos, estava baixando a guarda. Seu filho ainda tem dentro dele um menino que quer viver, seu José, ela me disse. E é por esse menino que a gente vai lutar. Ela me autorizou a mandar uma carta. Não podia visitar ainda. Mas podia escrever. E eu escrevi. Com a mão trêmula, com a alma aberta, como quem sangra no papel. Filho. Você pode achar que me decepcionou, mas a verdade é que você me deu mais orgulho no dia em que pediu ajuda do que em todos os anos em que fingiu estar bem. Eu não quero o filho perfeito. Eu quero o filho vivo. Não apressa seu tempo. Não se cobra tanto. Só não desiste. Porque eu tô aqui. E eu não vou a lugar nenhum. Com amor. Seu pai. Dizem que o tempo cura. Mas não é verdade. Quem cura é o amor quando encontra espaço para agir. E ali, no silêncio da espera, no aperto da ausência, o meu amor por Breno estava crescendo mais do que nunca. Depois de 2 semanas, recebi outra ligação. Ele queria falar comigo. Me chamaram para uma visita supervisionada. Cheguei antes da hora, com a camisa passada, o coração batendo como se tivesse 20 anos outra vez. Quando ele entrou na sala, mais magro, com os olhos fundos, mas limpos, meu mundo parou. Ele não correu. Não me abraçou. Mas sorriu. Um sorriso pequeno, cansado. E disse: Eu li sua carta. Eu assenti, sem conseguir falar. A senhora da clínica disse que quando o pai fica, o filho tem mais chance. Eu só chorei. Então fica, pai. Eu já tô aqui, filho. E não saí nenhum dia. Aquela visita durou 30 minutos. Mas foi o suficiente para acender uma chama que eu achei que tinha se apagado. A esperança. A fé. A chance. Porque mesmo diante da dor, da dependência, do medo e do futuro incerto, meu filho olhou para mim e me pediu para ficar. E eu já estava lá. De corpo inteiro. De alma inteira. Foram 39 dias. 39 manhãs em que acordei e a primeira coisa que fiz foi olhar para o quarto vazio. 39 noites em que sentei na varanda com um café frio nas mãos, tentando imaginar como ele estaria, se tinha comido, se dormia, se ainda queria sair daquele buraco. O dia da alta chegou numa quarta-feira nublada. A moça da clínica me ligou logo cedo, dizendo que ele estava liberado, mas com ressalvas, acompanhamento psicológico, restrição de contato com certas pessoas, vigilância constante. Não disseram com palavras, mas eu entendi. Ele estava voltando, mas a guerra continuava. Fui buscá-lo com o coração disparado. A estrada parecia mais longa do que na primeira visita. Quando estacionei, ele já me esperava na entrada. Tinha um olhar novo. Não era o mesmo menino antes do vício. Nem o mesmo homem que entrou carregado de culpa. Era outro. Um meio termo. Alguém tentando se encontrar no espelho, sem saber ainda se gostava do que via. Ele entrou no carro e ficou calado. Eu também. Não era hora de falar. Era hora de respeitar o silêncio. Quando chegamos em casa, ele olhou a fachada com certo estranhamento. Como se fosse um lugar esquecido, ou como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Entrou devagar, passou os olhos pela sala, pela cozinha, e parou em frente ao próprio quarto. A porta entreaberta. O lençol limpo. Tudo do mesmo jeito. O senhor mexeu em alguma coisa? Não. Só tirei o pó. Ele assentiu com os olhos. E entrou. A rotina nos primeiros dias foi feita de cuidado silencioso. Café na mesa. Remédio na hora. Refeições juntos. Poucas palavras, mas muito olhar.
Ele se trancava às vezes. Outras, me ajudava na oficina, em silêncio, só para mexer nas ferramentas, como fazia quando era pequeno. O barulho das chaves, o cheiro de graxa, tudo aquilo parecia acordar memórias boas nele. E era nelas que eu me agarrava. A primeira recaída foi emocional. Não teve droga. Mas teve choro. Teve raiva. Teve soco na parede. Eu ouvi do quarto. Corri até ele. Estava sentado no chão, com o rosto nas mãos. Tô com medo, pai. De quê? De mim. Do que tem dentro de mim. De falhar. Filho, falhar não é cair. Falhar é desistir de tentar. Ele me olhou. E então disse, com a voz trêmula: Eu não quero ser um peso. Você não é. Você é meu filho. E filho não pesa, filho ensina. A gente acha que quando eles voltam, a parte difícil já passou. Mas é mentira. Voltar é só a primeira parte. A mais invisível é aprender a ficar. A viver sem a fuga. A encarar o espelho sem vergonha. E eu tava ali para isso. Para ensinar que a vida não cobra perfeição. Cobra coragem. E isso, ele tinha. Mesmo que ainda não soubesse. Uma noite, já perto do fim do mês, ele apareceu na varanda onde eu estava sentado. Trazia o caderno antigo nas mãos. Sentou ao meu lado e disse: Quer ouvir uma coisa que escrevi? Assenti com a cabeça, o coração quase saindo pela boca. E ele leu. Hoje senti vontade de sorrir. Não por estar curado. Mas por saber que não tô mais sozinho. Tô aprendendo a viver sem me esconder de mim. Ainda erro. Ainda dói. Mas agora, quando caio, tenho onde segurar. O nome disso é pai. Não consegui dizer nada. Só segurei a mão dele. E ali, sob o céu de uma noite comum, com a cidade dormindo, e nós dois acordados, entendi que o pior tinha passado. Mas o caminho. Esse ainda era longo. E eu estava pronto para caminhar com ele. Um passo de cada vez. Com fé. Com amor. Com verdade. A recuperação de Breno não foi um momento, mas um processo. Não houve grandes mudanças de um dia para o outro, não houve milagres. Mas, aos poucos, ele começou a se reconstruir. E, com ele, eu também. Porque quando um filho se perde, o pai se perde junto. E quando ele começa a voltar, o pai, mesmo que silenciosamente, também começa a reencontrar sua força. Aos poucos, Breno começou a participar mais das coisas em casa. No início, era só um esforço forçado, como quem está cumprindo uma obrigação. Ele vinha à oficina me ajudar, mas não falava muito. Passava as mãos nas ferramentas, mexia nas peças, sem realmente se envolver. Mas já era algo. Já era um sinal de que ele estava se permitindo, mesmo que de forma tímida, começar a acreditar em um recomeço. Eu sentia isso no olhar dele. Não era mais aquele olhar perdido e desesperançado. Agora, ele olhava para mim com uma dor diferente, como se estivesse tentando entender o que é ser forte de novo, tentando entender se ele tinha permissão para se curar. Eu não forçava. Não falava sobre o tratamento, não falava sobre a luta dele. Deixava que ele fosse no seu ritmo. Eu sabia que o que ele mais precisava era da minha presença, e não das minhas palavras. Foram dias comuns, mas diferentes. As manhãs começaram a ter mais cheiro de café, e não só de desgosto. As tardes, mais calorosas, com risos sem motivo, como antes. Até que, numa tarde, depois de um longo dia de trabalho na oficina, ele se virou para mim e disse, com a voz baixa, mas firme: Pai, quero tentar de novo. Quero tentar fazer a faculdade. Eu sei que demorei. E sei que não posso voltar atrás. Mas agora eu vou tentar. Eu parei de trabalhar, e o olhei, tentando esconder o nó na garganta. Vai tentar, sim, filho. E sabe o que mais? Eu vou estar aqui. Ele não sorriu. Não precisou sorrir. O simples fato de ele ter dito aquilo, de ele ter feito a escolha de tentar. Foi o maior sorriso que eu já vi. A verdade é que o caminho não é claro. Ele tem dias bons, em que se sente mais forte, e dias ruins, em que o peso do passado ameaça sufocá-lo. Mas o que importa é que agora ele não desiste mais de lutar. Não por mim, nem por ninguém, mas por ele mesmo. E é isso que, ao final, traz a paz. O entendimento de que, no fim das contas, a única batalha que vale a pena é a que a gente luta por nós mesmos. Eu sei que ainda há um longo caminho pela frente. Não me iludo com promessas de final feliz, mas com o fato de que Breno está, de fato, começando a reconstruir a vida dele. Aos poucos. Com esforço. Com lágrimas. E eu estarei aqui. Sempre. Porque, como pai, não há nada mais importante do que isso, não desistir. Não virar as costas.
Naquela noite, depois de tudo, sentei com ele na varanda, como fazia quando ele ainda era criança, e olhei o céu. Ele fez o mesmo. Ficamos em silêncio, mas era um silêncio diferente, agora. Era o silêncio da paz. Pai, eu te amo. Eu também te amo, Breno. Não importa o que aconteça. Eu te amo sempre. Ele olhou para mim, com uma expressão que eu não via há anos. Era um olhar de esperança, e não mais de culpa. E foi assim que, sem palavras, nós dois entendemos que a vida não se mede pela perfeição, mas pelos passos que damos, mesmo quando caímos. O amor, quando é de verdade, não se desfaz. Ele apenas espera. A recuperação do Breno não veio com estandarte, nem com bandeira de vitória. Veio mansa, quase invisível, como quem não quer incomodar. Porque quando a alma da gente foi quebrada por dentro, até a esperança precisa aprender a andar de novo. E foi isso que eu vi acontecer com meu filho. Ele não voltou da clínica curado, ele voltou disposto. E isso, para mim, já era milagre. Os dias foram se ajeitando devagar. As manhãs começavam com o cheiro do café invadindo a cozinha e a voz dele dando um bom dia meio tímido, como quem ainda testava o som da própria presença naquela casa. Ele me ajudava na oficina. No começo só organizava as ferramentas, passava um pano, desmontava peças com cuidado. Mas depois, começou a criar gosto de novo. Mexia em motor com aquele olhar antigo de quem queria entender o mundo pelas engrenagens. Às vezes ele se calava por muito tempo. Eu respeitava. O silêncio também é remédio. Outras vezes ele puxava assunto do nada, contava um sonho, perguntava sobre minha infância, ou falava de música, sempre com uma curiosidade contida, como quem precisava reaprender a conversar com o mundo. Uma noite, a luz faltou por causa da chuva forte. Sentei na varanda com uma vela acesa, como fazia antigamente quando os meninos ainda eram pequenos. E ele veio, se sentou ao meu lado e ficou quieto. Depois de um tempo, disse: Pai, se o Senhor pudesse voltar no tempo, faria tudo igual? Olhei para frente, o vento batendo no rosto, o cheiro da terra molhada subindo da rua. Igual, não. Mas eu teria dito mais vezes que amava você. E teria ouvido mais também. Ele respirou fundo. Eu ouvia, mesmo quando o Senhor não dizia. E eu ouvia seu silêncio, mesmo quando fingia que não via nada. A conversa morreu ali. Mas naquele momento, foi como se um caco de vidro tivesse saído de dentro do peito da gente. O tipo de dor que fica tanto tempo ali que vira parte da gente, e quando sai, a gente até estranha a leveza. Na semana seguinte, ele me falou que queria terminar os estudos. Disse que se sentia pronto. Não para conquistar o mundo, mas para se dar uma chance de ter algo próprio. Uma identidade que não fosse a de ex-viciado. Eu disse que estaria ao lado dele, como estive até agora. Que não importava se ele errasse de novo. O importante era continuar tentando. E ele respondeu: Dessa vez, pai, eu tô tentando por mim. E foi aí que entendi, agora ele queria ficar. Não para agradar os outros, mas para se reconstruir com as próprias mãos. Ele voltou a escrever no caderno. Um dia me deixou ler uma página. Estava escrito assim: Ainda sinto medo, mas agora sei que o medo não manda mais em mim. Ainda lembro da queda, mas hoje eu piso com mais firmeza. Ainda carrego cicatrizes, mas sei que não sou feito só delas. Porque agora, quando fecho os olhos, não vejo mais o fundo do poço. Vejo a mão do meu pai. E ela continua aqui. Guardei aquela folha dobrada no bolso do meu jaleco. Não sei porquê. Talvez porque pai também precisa de lembrança para continuar forte. Ou talvez porque, de alguma forma, aquela folha era a prova de que a gente ainda podia vencer. O Breno não virou santo. Não virou exemplo. Mas virou alguém inteiro. Mesmo com as partes quebradas. E se isso não for recomeçar? Eu não sei mais o que é. Tinha dias em que eu acordava antes do sol e só ficava parado, sentado na beira da cama, respirando. Sentia um silêncio diferente pela casa. Não aquele silêncio vazio, de quando o Breno estava perdido. Mas um silêncio novo. De presença. De paz. Como se a casa tivesse voltado a respirar com a gente dentro. Como se o tempo, esse velho carrasco, tivesse, enfim, tirado o peso das costas da gente. O Breno começou a sair mais. Ia para a aula à noite, voltava com o caderno na mão e uma empolgação contida, meio envergonhada, como se não quisesse parecer frágil por estar feliz. Às vezes, me mostrava um exercício, um texto que escreveu, até uma conta de matemática. E eu, com meu pouco estudo, tentava entender, mais pela emoção do que pelo conteúdo. Mas o que importava mesmo era ver ele ali, tentando. Querendo.
caminhando com as próprias pernas. Ele também passou a ajudar nas reuniões do grupo de apoio. Não só participava, mas começou a falar. E isso, para mim, foi a coisa mais grande que já vi esse menino fazer. Falar das feridas dele não como lamento, mas como alerta. Ele olhava nos olhos dos outros rapazes e dizia: a vergonha me prendeu por muito tempo. Mas foi a coragem de pedir ajuda que me salvou. Um dia, cheguei em casa e encontrei ele na cozinha. Tinha feito arroz, feijão e ovo frito. A casa cheirava a tempo bom. Sentamos juntos e ele disse, do nada: pai, eu tava pensando. A gente podia pintar a oficina. Começar de novo, até ali. Dar uma cara nova para esse recomeço. E ali, entre uma garfada e outra, com o rádio tocando baixo no fundo e a luz da cozinha amarelando as paredes, eu entendi que ele não queria só consertar a vida dele. Queria reconstruir o que era nosso. No sábado seguinte, compramos tinta. Escolheu um azul claro. Disse que queria algo que lembrasse céu. E passamos o dia pintando juntos. Mãos sujas, suor escorrendo, risadas soltas. Teve uma hora que ele parou, olhou pro portão e falou: quando eu era pequeno, eu achava que o mundo terminava aqui. Hoje eu sei que ele começa aqui. E essa frase ficou em mim. Porque talvez ele estivesse certo. Talvez a gente passe a vida inteira achando que tem que ir longe para recomeçar, quando às vezes, tudo o que a gente precisa é voltar. Voltar para onde houve amor. Voltar para onde a queda começou. E ali, naquele chão manchado de tinta, o mundo começava outra vez para nós dois. Na semana seguinte, um dos rapazes do grupo de apoio foi até a oficina. Precisava de emprego, uma chance, uma porta. E o Breno veio falar comigo, meio sem jeito. Pai, o Lucas. Ele tá tentando. Que nem eu. Será que dá para ele ficar com a gente um tempo aqui? Pensei por alguns segundos. Lembrei da nossa trajetória. Do chão da praça onde o encontrei caído. Da dor. Da luta. E olhei nos olhos do meu filho. Ele é seu amigo? É. Então traz. A gente vai ensinar ele a segurar a chave. E a não soltar da vida. E ali nasceu outra coisa dentro da oficina. Um novo tipo de missão. Um novo tipo de família. Porque quando um filho volta e depois estende a mão para outro, o amor já não é só sobre perdão. É sobre multiplicação. A oficina, que por tanto tempo foi só meu sustento, começou a se transformar em algo que nem eu sabia que precisava. Por anos, aquele lugar foi onde eu escapei do mundo. Onde botei comida na mesa, paguei escola para os filhos, lavei o suor da roça com o óleo da cidade. Era concreto, era rotina, era sobrevivência. Mas de repente, quase sem que eu percebesse, aquilo tudo mudou. Começou devagar, sem barulho, como quase tudo que tem importância de verdade. Virou abrigo. Não com camas ou colchões, mas com acolhimento. Com escuta. Com propósito. Virou refúgio de gente machucada. Gente como o Breno. Gente como o que eu poderia ter sido se tivesse tido menos sorte, ou menos gente me segurando quando eu mesmo quis me soltar. Tudo isso começou com aquele pedido simples do Breno, quando falou do Lucas. Um menino calado, que mal sustentava o próprio corpo, mas que tinha nos olhos aquele brilho apagado de quem ainda, no fundo do poço, guardava uma faísca. O Breno o trouxe para a oficina com cuidado, como quem carrega um passarinho ferido nas mãos. Disse que ele precisava trabalhar, se ocupar, sentir que ainda servia para alguma coisa. E eu, que conhecia muito bem aquele tipo de olhar perdido, não tive coragem de dizer não. E depois do Lucas, vieram outros. Um de cada vez. Nunca em grupo. Nunca com alarde. Era como se eles soubessem que aquele lugar pedia respeito. Que não se chegava ali com estardalhaço. Chegavam em silêncio, encostados na parede, olhos no chão, como se pedissem desculpa só por existir. Meninos magros, com a roupa surrada, com os braços marcados, com o corpo presente mas com a alma. A alma desconfiada, retraída, espreitando por trás de gestos secos. E eu olhava a cada um deles e reconhecia o mesmo roteiro: a queda, o silêncio, a vergonha, o medo. E mais fundo ainda, o desejo desesperado de não ser largado. Eles não diziam com palavras, mas os olhos gritavam. E eu ouvia. Porque aprendi com o Breno que às vezes, a maior dor é a que não tem nome. No começo, eu só ensinava a mexer com ferramentas. Mostrava como ajustar um carburador, como apertar sem espanar a rosca, como usar a chave de boca sem estourar a peça. Mas logo percebi que o que eu estava ensinando mesmo era como voltar a confiar. Cada bom trabalho, cada valeu pela ajuda, cada tenta de novo, tá tudo bem era um prego na estrutura de um novo começo para eles. E a oficina foi se moldando. Ganhando outras cores.
Outro cheiro. Ganhou café mais forte, risada contida, olhar trocado entre quem não sabia mais como é ser visto com respeito. E eu? Eu fui mudando também. Passei a sentir que aquele lugar, que antes era só meu, agora era nosso. Era sementeira de recomeço. Oficina de alma. Lugar onde gente quebrada podia se montar de novo, peça por peça, sem pressa. Ali, entre as bancadas sujas de graxa e os motores desmontados, eu vi esperança renascer. E isso, meu Deus! Isso é mais bonito do que qualquer carro funcionando. Porque carro a gente conserta com peça. Mas alma. A gente conserta com amor. E eu, que sempre achei que minha função era consertar motores, comecei a entender que, na verdade, eu estava ali para ajudar a consertar gente. O Breno liderava tudo. Não por vaidade. Mas por experiência. Porque ele sabia o peso que aqueles meninos carregavam. Sabia o que dizer. Sabia quando calar. Sabia até quando apertar o parafuso de um motor e quando afrouxar a culpa de um companheiro de caminhada. Pai, ele me disse um dia, enquanto organizávamos ferramentas num sábado traço, acho que a gente podia dar um nome para isso. Esse negócio de ajudar tá ficando sério. Nome? Que nome você pensa? Ele sorriu, sem graça. Oficina de recomeço. Eu parei. Olhei para ele. E aquele nome ficou grande na minha cabeça. Oficina de recomeço. Era isso. Um lugar onde o barulho da máquina era também o barulho de um coração tentando voltar a bater no compasso certo. Onde o cheiro de graxa se misturava com a coragem. Onde cada pedaço consertado de um carburador era, na verdade, um símbolo do que eles estavam tentando fazer com a própria vida. Espalhou. E não foi porque a gente fez propaganda, nem porque teve reportagem ou rede social mostrando milagre. Espalhou porque quando algo é verdadeiro, ele encontra caminho. Começou com o Breno contando pro pessoal do grupo de apoio. Depois, um pastor da igreja que ele visitava de vez em quando ficou sabendo. Disse que era bom demais para não compartilhar. Dias depois, um professor da escola pública da região veio até mim, meio desconfiado, meio emocionado. Disse que tinha um aluno perdido, daqueles que ninguém mais conseguia alcançar. O Senhor aceita ele aí? Nem que seja para varrer o chão. E eu olhei para aquele homem com a alma cansada de tentar sozinho, e respondi o que o coração já sabia. Aqui ninguém vem para varrer chão. Aqui vem para se levantar. Depois disso, virou corrente. Um puxava o outro. A rede da dor começou a virar uma rede de acolhimento. Um menino saía da internação, outro escapava de uma briga feia na rua, outro simplesmente batia na nossa porta porque ouviu dizer que ali não mandavam a pessoa embora no primeiro tropeço. Eles vinham assim, com o coração batendo fraco, os olhos fundos de cansaço, e as mãos no bolso, como quem diz: eu sei que não mereço, mas será que posso entrar? E nós? A gente abria espaço. Um banco a mais na bancada. Uma marmita dividida em 3. Um canto da parede para colocar a escova de dente de quem não tinha mais onde dormir. Um tempo no fim do expediente para sentar junto e ouvir, sem julgar, sem tentar consertar a história, só para escutar. E eles vinham. E ficavam. Não porque tinham para onde ir, mas porque finalmente encontravam um lugar onde podiam ser quem eram, sem máscara. A oficina virou outra coisa. Continuava com cheiro de graxa, barulho de motor, ferramentas penduradas. Mas tinha mais. Tinha conversa sussurrada entre o trabalho. Tinha oração baixinha no canto do galpão. Tinha choro abafado no banheiro depois de um dia ruim. Tinha ombro. Tinha abraço de gente que nunca aprendeu a abraçar. Tinha vida voltando a respirar. E sabe o que mais me impressionava? Não era o tanto de jovens quebrados que chegavam. Era o tanto de luz que ainda existia neles, mesmo depois de tanto abandono. Eles ainda riam. Ainda acreditavam. Ainda se apegavam a um elogio como quem segura uma corda no fundo do poço. Zé, acertei o torque desse parafuso. Pai, ensina ele a desmontar aquela peça? Hoje eu não tremi, Zé. Dormi bem. Coisas simples. Mas que para quem já viveu entre o vício e o esquecimento, eram vitórias enormes. E eu celebrava cada uma como quem vê um filho andar pela primeira vez. Porque para mim, era isso mesmo. Cada um deles era filho. De alguém. De algum lugar. Mas ali, naquele galpão, eles viravam meus também. Não por sangue. Mas por entrega. Porque quando a gente acolhe com verdade, a dor do outro se costura na nossa. E o que nasce disso? É milagre em forma de graxa. Tinha dias que a oficina parecia bagunça. Risada alta, pregos no lugar errado, graxa até no teto.
Mas eu olhava aquilo tudo e sabia, era bagunça com alma. Era vida recomeçando. Era semente sendo plantada em terra batida. O Breno, às vezes, ainda tinha dias difíceis. Nenhuma vitória vem sem cicatriz. Mas ele sabia que agora não estava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. Ele me falou uma vez, quando sentamos na calçada, já tarde da noite. Pai. Fala. Acha que Deus me deu tudo isso de volta? Não, filho. Não? Acho que Deus só devolveu você para você mesmo. O resto? Foi você que reconstruiu. Com luta. Com verdade. Ele sorriu. Aquele sorriso cansado, bonito, leve. Mas o Senhor ficou, né? Fiquei. E se eu errar de novo? Eu fico de novo. Por que pai? Pai que ama, não dá a chave da vida na mão do filho e depois tranca a porta por causa de um tropeço. Pai que ama ensina a abrir e fechar com cuidado. E se um dia a fechadura emperrar, ele senta do lado e tenta consertar junto. Hoje, a oficina de recomeço atende 4 meninos. Tem um caderno de regras, mas nenhuma punição. O que vale ali é presença, compromisso e, acima de tudo, respeito pelo tempo de cada um. Não exigimos cura. Só tentativa. E se você passou essa história toda comigo? Se sentiu o peso, o medo, a queda, e agora essa luz que começa a se acender devagar. Se pensou em alguém. Se viu um pedaço seu em mim, ou no Breno. Eu te peço, de coração aberto. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Não é para número. É para essa história encontrar outro pai que tá no desespero. É para outro filho saber que ainda dá tempo. É para mais gente descobrir que recomeçar é possível, sim, e que o amor, quando é real, cria espaço até onde parecia não caber mais nada.